João capítulo 9, versículo 1. Eu sempre costumo dizer que eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu não tenho poder de nada, quem tem é Deus. Que eu diminua, que Ele cresça, que eu desapareça, que Ele apareça na minha vida. Porque o físico do homem, Paulo diz que a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica a alma. Amém? Amém. Diz assim o título da palavra: a cura de um cego de nascença. Eita Deus. Ele diz assim, a palavra de Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou, vendo. Então os vizinhos, e aquele que dantes tinha visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava assentado, mendigava? Um dizia: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me com os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Amém, amada igreja? Amado ouvinte da palavra de Deus, eu sempre costumo dizer e tocar na tecla espiritual de Deus e falar que de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, dos 4 evangelhos, de Mateus até esse livro de João que foi lido nessa noite, eu sempre costumo dizer que Deus ele tinha um propósito, uma promessa a cumprir no povo escolhido que ele tinha. E esse povo passou 400 anos escravizado dentro do Egito pela mão de Faraó. Porém, pelo lado, o povo foi levado cativo 400 anos pela desobediência que tiveram contra o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Jó. Só que agora Deus, eu estava lendo o livro de Isaías, no capítulo 1, diz que Deus já estava cansado e enjoado de tanto sangue de bode, carneiro oferecido a ele no altar. E aí o que é que acontece? No Antigo Testamento de Gênesis até o 5º livro do Antigo Testamento, conhecido como o livro do Pentateuco, conhecido como o livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus ele levanta um homem chamado Moisés, o líder ali, para tirar o povo de Israel de dentro do Egito. A Bíblia diz que Moisés, ele nasceu dentro do Egito, conheceu a cultura do Egito, porém o seu coração não estava, como Jesus disse em Mateus, capítulo 15, versículo 8, que ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, aprendendo doutrina que são preceitos de homens. Não. Moisés nasceu no Egito, aprendeu a cultura do Egito, mas o seu coração não estava dentro do Egito. Até que um certo dia Moisés saiu para ver como estava o trabalho no Egito ali, e ele viu um soldado egípcio ali maltratando
um do seu povo egípcio. Moisés olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito, não viu ninguém. Pegou uma pedra e matou aquele soldado e enterrou na terra. Ele escondeu isso do homem por pouco tempo, mas não escondeu de Deus. A Bíblia diz que foi descoberto o que ele fez, e quando ele ficou sabendo que aquilo foi descoberto, ele fugiu. E ele viu mais dois homens brigando dentro do Egito. E aqueles homens perguntaram: tu pensa nos matar como tu matou aquele egípcio? E Moisés disse: certamente esse negócio foi descoberto. E a Bíblia diz que ele fugiu. E quando ele fugiu, o cântaro de Moisés acabou. Não tinha mais água. Ele chega naquele sol quente, escaldoso, ali, há um poço. E a filha de Jetro vai tirar água para suas ovelhas. E chegam alguns homens e querem pedir das filhas de Jetro tirar ali a água do poço. Moisés chega daquela mansidão tão grande, tira a água para beber, dá água para as ovelhas de Jetro e das suas filhas ali, e expulsa aqueles homens do poço ali. E Moisés, quando está indo embora as suas filhas, a filha de Jetro volta para a tenda de seu pai e conta o que Moisés fez. E a Bíblia diz que Jetro ficou querendo conhecer Moisés e mandaram buscar Moisés e levar para a sua tenda. E a Bíblia diz que ele foi levado e ali Jetro deu a sua filha como esposa para Moisés. E agora Moisés é levantado como homem de Deus dentro do Egito. Deus opera os milagres, manda a praga das moscas, manda a praga dos piolhos, manda a praga da saraiva, manda os trovão, faz a água virar sangue, manda ali os gafanhotos invadir todo o Egito, devora tudo. Manda ali a última praga que teve dentro do Egito. Deus falou com Moisés para ele falar para o povo pegar um cordeiro sem mácula, matar aquele cabrito, botar o sangue na bacia e passar nos umbrais da porta, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar pelo Egito. E Moisés reuniu todo aquele povo, mandou o povo fazer aquilo ali, o povo fez, pegou ali o sangue de cabrito, passou nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou a meia-noite e foi só ferindo os primogênitos, matando. Os primogênitos todo o Egito morreu, mas o de Israel não morreu. E aí Faraó, vendo que não tinha mais força, mais poder para maltratar o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo escolhido, a Bíblia diz que Moisés foi lá, encarou Faraó de homem para homem. E Faraó disse: Moisés, vai-te embora, tu e esse teu povo, vai, porque eu não te quero te ver na minha frente não. Se eu te ver na minha frente eu te mato. E Moisés foi. E quando ele foi, ele chegou todo ele, aquele povo, de frente para o mar. E o povo ficou se perguntando: o que é que Moisés nos trouxe para ir fazer aqui? Aí Deus perguntou: Moisés, o que é que tu tem na tua mão? Um cajado. Deus disse: Moisés, levanta o cajado para o mar. E Moisés levantou, e Deus soprou ali, o anjo passou ali, naquele meio, abriu o mar, ao meio, e o povo de Israel, junto com Moisés, Arão, Josué e Caleb, atravessaram todo aquele mar, e Faraó vinha com a sua carruagem atrás, e os egípcios morreram também, os soldados de Faraó morreram todo ali dentro daquele mar ali, né? E agora, amada igreja, eu sempre costumo dizer que Jesus, ele disse em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Agora, aqui Jesus, ele veio para ajudar, porque ele disse ainda em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que está cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e eu encontrarei descanso para a vossa alma. Agora, amada igreja, Jesus, desde os 4 evangelhos de Mateus a João, a Bíblia diz que ele vinha fazendo missão, curando os enfermos, libertando cativos, pregando a sua palavra e andando de cidade em cidade. Agora aqui João, a Bíblia não afirma que cidade ele saiu, nem tão pouco que cidade ele entrou, mas eu creio que ele saiu da Galileia e entra dentro da Judeia, sua cidade também natal. A Bíblia diz que ele ia caminhando. A Bíblia fala que existia um homem, ao qual esse homem ele era cego de nascença. Os seus discípulos caminhando com Jesus, eles perguntaram a Jesus dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus ele respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Boa noite, pessoal. Boa segunda-feira para vocês, bom trabalho. Enquanto estou no mundo, tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou lodo nos olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Talvez você esteja se perguntando: irmão, aquele homem era cego. Além de ser cego, Jesus complicou mais ainda a vida dele pouco, pegou terra do chão, cuspiu, fez lodo e botou nos olhos do cego e mandou ele ao tanque se lavar. Como é que ele ia caminhar se ele é cego? A Bíblia não afirma, mas eu creio que quando Jesus disse isso, algum dos discípulos ajudaram aquele homem a se levantar, a caminhar até o tanque, e ali aquele homem, ele pegou e foi até aquele tanque e se lavou e teve a sua vista restituída. A Bíblia não afirma, porque se você que afirma, eu sou mentiroso, mas eu creio que ele volta para o céu e testemunha do que Cristo fez. Ei, ouvinte da palavra de Deus, sabe o que é que nós aprendemos com isso aqui? Olha que São Miguel está desse jeito, está cheio. Olha, na Messejana está cheio. Olha, aí, debaixo dos viadutos da BR-16, da Guanabi e vários bairros, tem pessoas que se encontram nessa situação, não no cego natural, não no cego físico, não, mas no cego espiritual, ao qual o apóstolo Paulo, ele pegou e disse, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo ele falou, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo ressuscitado. A diferença é essa, por causa de quê? Porque esse homem era cego e foi restituído. Mas olha, Bartimeu, filho de Timeu, também era cego. Ele não via, mas ouvia e falava. Quando Jesus